pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiverem assistindo, escutando mais uma transmissão do Argentina Traduzida. De um lado aqui do Rio de Janeiro, Cristian Salles, e em São Paulo, o nosso camarada Ramiro Cajano Blanco. Tudo bom, Ramiro? Tudo bom, Cristiano? Ramiro, hoje temos aqui um tema sugestivo, Milei, um ano de mentiras, fome e inflação. É isso mesmo, pessoal. Por que pode ser mentira, mas que, por outro lado, a imprensa tem dizendo que a inflação abaixou, né? Noticiou, inclusive, no Globo, né? Mas também repercutiu em outras matérias, em outros jornais, que a inflação da Argentina ficou agora na casa de 2,4% nesse mês de novembro, né? Mês passado agora, e acumulou 166% em 12 meses. Então, temos aí a notícia que a Argentina passa por um grande ajuste econômico, segundo eles, sob o comando do Javier Milei, e que, por sua vez, a Argentina estaria enfrentando uma forte recessão econômica e que Milei promoveu um amplo corte de gastos públicos. Então, o Milei, por exemplo, ele decidiu paralisar as obras federais, ele interrompeu o repasse de direito de dinheiro para os estados, né? Ele retirou subsídios de tarifas de água, gás, luz, transporte público, serviços essenciais, né? E aí, o que temos, por outro lado, apesar de termos um parâmetro de baixa, de uma queda de inflação, supostamente, o que a gente tem, por outro lado, é pobreza, aumento da pobreza. Então, temos aí 15,7 milhões de argentinos abaixo da linha da pobreza, né? Por outro lado, também, assim, só para a gente fechar aqui essa abertura, saiu no portal, na página Poder 360, né? Que foi uma declaração, uma matéria que entrevistaram um professor da Universidade Federal Fluminense, Márcio Malta, o nome do professor, e ele comentou. Então, eu vou tirar só duas frases que ele fala. Que o primeiro ano de Xavier Milei é o que poderia se esperar de pior, porque, afinal de contas, a questão social é deprimente. Uhum. Segundo o professor, acho que as pessoas não estão podendo consumir porque não conseguem satisfazer o mínimo das suas necessidades. E Graças. também controlar a inflação com intervenção do governo no sentido de segurar dólar, por exemplo, é queimar divisas e satisfazer setores financeiros mais abastados. É isso, Ramiro. Márcio Malta, professor Márcio Malta, parabéns, fez um diagnóstico certeiro, porque realmente é isso. A gente colocou aqui Milei um ano de mentiras. E normalmente na mídia, inclusive na mídia progressista, estou vendo internacional, aparece isso, essas coisas, né? Bom, tem muita fome, tem promessas incumpridas, mas a inflação caiu. E ele conseguiu fazer um ajuste fiscal que agora a Argentina está, digamos, como a economia, digamos, sadia. Bom, tudo mentira. Tudo mentira. Uma das primeiras coisas que você colocou aí, que estava no artigo da Globo, que ele conseguiu supostamente parar a sangria, digamos, do famoso déficit público, não repassando dinheiro para os estados, dinheiro que é dos estados, que ele vai ter que repassar em algum momento. Em algum momento a justiça vai mandar repassar, porque a educação e a saúde é parte dos estados. E esse dinheiro nacional dos impostos é destinado para a saúde e para a educação. Então ele tem que repassar esse dinheiro. E está asfixiando a economia dos estados. Os estados estão fazendo o que podem para não cair na inadimplência. Inclusive até criando, alguns estados criando moedas próprias. Um ano sem repasse. Temos um ano É, sem repasse. olha, os repasses são mínimos, discrecionais, porque está passando para os estados amigos, sabe? Hum, hum. E para esses, sim, as economias regionais que tanto impulso ganharam a partir de 2008, principalmente, mas um pouquinho antes, mas a partir de 2008, estão todas praticamente na falência. Então, isso é muito complicado para colocar algumas coisas de que ele, bom, mas o ajuste fiscal que ele está propiciando é um sacrifício que temos que fazer para que ter uma economia sadia e que parar a inflação. Bom, mentira. Mas não caiu a inflação.
Isso que é interessante, a inflação não caiu. 116%, claro, se você pegar o mês de novembro e multiplicar por 12. Mas a gente já explicou muitas vezes aqui neste programa que a inflação começou, na verdade, em novembro do ano passado, quando o Alberto Fernandes perdeu a eleição. Ficou quase um mês para 20 dias. Esses 20 dias os preços subiram muito, porque sabiam que o dólar ia subir. Então, preventivamente já subiram. De dia 19 de novembro ao dia 10 de janeiro, de dezembro, que assumiu o Milei, perdão, os preços subiram muito. E quando subiu o Milei, dia 10 de dezembro, ele desvalorizou o dólar, o peso, na verdade, né? Valorizou o dólar em 118% e voltaram a subir os preços. Então, agora ele fala, não, vamos começar a contar a partir de 1º de janeiro, mas você tem que, de 1º de janeiro tem 40 dias para trás, que é toda a inflação de Milei. Mas mesmo assim, vamos tomar os números que eles falam, Christian, como válidos. Fala assim, novembro a inflação subiu 2,4%. Tá. Da inflação geral. Mas e aqui vem o tema da fome, para o bolso do trabalhador foi de 2,9% no mínimo. Porque teve coisas que subiram muito, principalmente os alimentos. Por exemplo, bebida subiu alimentos e bebidas subiu 3,3% em novembro. Frutas, 5,5%. Legumes, verduras e legumes, 4,4%. Então você vê que os números não batem. Ou Não, não seja, batem, não batem. sabe quanto subiu a energia elétrica? No primeiro semestre, não estou falando do ano inteiro, só no primeiro semestre, 560%. Que é mais prejudicado? Um trabalhador, pequeno comerciante, pequeno empresário, e depois os grandes empresários também, né? Mas é menor, porque esse gasto. Mas o comerciante está asfixiado, não consegue pagar a conta da energia elétrica. A conta do gás, o gás é muito importante por causa do inverno, que costuma ser muito. Ah, sim, No sim, norte sim, da sim. Argentina é mais tranquilo, mas da metade para baixo é inverno que mata. Rigoroso. Só no primeiro semestre subiu 190%. Porque ele tirou o subsídio, que é uma forma de indiretamente aumentar o salário dos trabalhadores. Tá bom, você não vai ganhar um salário muito alto, mas a inflação vai você pagar um pouco menos, você vai pagar um pouco menos no transporte público para ir trabalhar, você vai pagar um pouco menos no gás, você vai pagar um pouco menos na conta d'água. Então, acaba sendo uma espécie de salário indireto, que a gente chama. Então, para o trabalhador foi realmente catastrófico. Dos trabalhadores empregados, 43% caiu na pobreza ou na indigência. Porque, além disso, ele não está investindo em hospitais, em saúde pública. Os hospitais estão fazendo manifestação todo dia. Os médicos estão abandonando já os hospitais públicos e fazendo qualquer coisa que eles puderem, porque não compensa trabalhar num hospital público primeiro, pela quantidade de gente que está indo, gente que não consegue mais pagar uma medicina privada e vai para a medicina pública, pelas condições de trabalho que isso significa e pelo salário de miséria que estão recebendo. Esses dias, inclusive, apareceu uma notícia dos estudantes brasileiros que estão voltando. Então, Exatamente. abandonando. Que também não estão Estão. ficando. É isso, quando falamos de fome, falamos que o argentino consome 45% a menos do pão. O pão para o argentino é como o arroz para o brasileiro, é a comida básica, não é Hum. só para tomar no café. Em todas as refeições tem que ter o pão. Carne, 12% a menos se consome, já estava se consumindo pouco. O salário real hoje está pior do que na época pré-pandêmica, pior do que na época da pandemia. E vai demorar muito para se recuperar. O salário real, neste ano, do salário caiu 28% em termos reais. E já não estava bom, agora tem 28% a menos. E que caiu a inflação, aí que vamos discutir. Que inflação caiu? Claro que tem coisas que agora estão mais baratas, ou, por exemplo, o preço dos carros importados caiu, né? Tudo que é importado caiu de preço. Mas isso também significa ter uma indústria menos competitiva, porque o dólar está absurdamente barato, como muito bem colocou o doutor Malta, e também significa que está importando tudo lá. Está importando até tomate, como estávamos neste programa. Então, imagina o produtor de tomate como está. Imagina o cara que trabalha na colheita de tomate. Eu estou lembrando, você traz assim, um diagnóstico interessante, Ramiro, de que como isso não tem
prática, essa inflação não tem como a gente comparar com a realidade do trabalhador. E eu lembro do que o Herbert de Souza falava, que quem tem fome tem pressa. Ele falava muito bem isso, né? E aí eu me deparei também com uma matéria da BBC, que ela também faz assim Uhum. uma comemoração também por essa inflação, né, que está baixando. Então ela fala, mas que fala assim, parece que ela está fazendo com orgulho, mas é um contraditório, porque ela fala o seguinte, na matéria, que tanto o Fundo Monetário Internacional quanto o Banco Mundial prevêem para a Argentina que a Argentina será um país da região que vai mais crescer em 2025, ou seja, para eles, no próximo ano, a Argentina é que vai mais crescer. Ao mesmo tempo que eles dão essa notícia, na mesma matéria eles vão falar que a pobreza teve seu maior aumento nos seus últimos 20 anos e que tem mais da metade de argentinos hoje são pobres, né? Então, assim, é contraditório isso. Como é que eles falam que a Argentina vai crescer e que não conseguem ver que quem tem fome tem pressa, né? Que as pessoas estão Porque passando fome. ahí estamos, estamos comparando índices diferentes, porque há um índice de crescimento com relação ao ano anterior. E isso, se você, num ano como agora, você vai cair quase 4% e no próximo vai subir 4%, você, na verdade, não só recuperou, só zerou. Mas eles contam como que vai crescer 4%. Você entendeu? Mas vai crescer 4% depois de ter uma queda de 4%. Então, é isso que e o Milei faz isso toda hora. O Milei é um mágico com os números e as mentiras. O Milei diz que ele salvou a Argentina da hiperinflação porque se a gente tomasse uma projeção que tinha feito o mercado e multiplicasse por 12, ia chegar a uma inflação de 15.000%. De onde é que ele tirou isso? Da cartola, né? Da cartola de mentiras que ele tem. Porque é isso, é um ano de governo de mentiras. Nada se sustenta numa simples realidade de conta que faz o homem da quitanda, sabe? A caderneta. Coisa. Mas quando vamos ver no, assim, ponto por ponto, a gente vê o que acontece. Eu te digo sinceramente, 60% da classe média deixou de usar TV a cabo, ou Hum, modificou, abaixou TV a cabo, internet e celular, abaixou o plano, e 75% ainda vão abaixar mais. O consumo, que também é outra coisa que a gente pode medir do dia a dia, que é o delivery, né? Pedir comida, essas coisas, né? Caiu sim. 40%. Caiu 40% neste ano. Ou seja, cada vez se trabalha mais, as pessoas têm um segundo emprego, mas tem que se virar com a comida. Muita gente, já cada vez mais gente não vai dormir sem jantar. Vai dormir tomando chimarrão. O consumo de chimarrão aumentou muitíssimo na Argentina por causa As, disso. as 3 refeições agora diminuíram, né? Não tem mais Não, as três esquece, a refeições. três é uma que o almoço reforçado, o café da manhã na Argentina sempre foi meio fraquinho mesmo, E, que, e e, esquece, depois um chimarrão e e alguma coisa. a pessoa Isso que vai, não encomenda comida significa que alguém lá na outra ponta não está vendendo comida, né? e como se fosse pouco, vamos falar o mais triste de tudo. Tiraram os medicamentos gratuitos dos aposentados. Os Hum, aposentados na Argentina têm um plano de saúde chamado PAMI, que é universal para os aposentados, e que funcionava relativamente bem. E entre esse plano de saúde tinha medicamentos com 100% de desconto, outro que tinha 80%, ele tirou tudo. Os pobres aposentados estão chorando na porta desse tal PAMI, em todas as delegações regionais na Argentina, porque não tem mais remédio e não estão tomando os remédios básicos, nem para a pressão, nem para essas coisas que para ele é vital. Então, como se fosse pouco tudo isso, que a aposentadoria não aumenta. O preço da comida aumenta muitíssimo. E ainda tem que pagar absurdamente os impostos, os medicamentos, que também subiram muito por cima da inflação. Os medicamentos subiram muito por cima da inflação. A saúde pública está uma calamidade, um desastre. Tá? E a educação é a mesma coisa, né? Tem 75% do orçamento a menos do que em 2023, com a inflação. meu Deus. E das bolsas de doutorado, caíram 56%. Hum, Assim está a educação universitária na Argentina, que isso é fundamental para um projeto de país que queira crescer. pesquisa, Isso mesmo, é isso trabalho mesmo. acadêmico. Então, é complicado, te digo sinceramente, é muito complicado e vamos ver o que acontece, né?
Ramiro, eu acho que assim, eu poderia terminar hoje o programa com uma pergunta, se é que eu posso fazer essa pergunta para as pessoas que estão nos assistindo, né? Se é que há uma queda dessa inflação, eu poderia perguntar então para essas pessoas que tanto dizem que a inflação caiu, inflação baixa para quem? Porque se tem gente passando fome, se nada está funcionando direito, essa inflação baixa está servindo para quem? Então é isso, galera. Então espero vocês aí para mais uma rodada semana que vem. A Argentina Traduzida volta. Valeu, galera. Valeu, Ramiro. Tchau, tchau. Um abraço.